A TV Sul 21 fala sobre o tema de cotas no Brasil. Para isso, convidamos o juiz federal Roger Halpe Rios. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Minhas saudações a todos. Tá certo. Então, juiz, vamos falar um pouco mais amplamente, né, para o pessoal poder entender. Quando se fala em política de cotas no Brasil, se atinge que público? Olha, quando se fala em política de cotas, em geral, às vezes as pessoas podem achar que é alguma grande novidade, não é nenhuma novidade. Cotas existem desde a década de 20 do século passado. Países tão diferentes, mas querendo resolver problemas de discriminação, como a Bélgica, como a Índia, por exemplo, foram os primeiros países que adotaram cotas. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram um grande país que teve muita influência no mundo todo e que adotou muitas políticas de cotas, que aliás adota até hoje, tanto no emprego quanto no ensino especialmente. No Brasil, essa discussão acabou sendo incrementada depois de 88. Porque a Constituição de 88 previu expressamente cotas, por exemplo, para deficientes físicos. A Constituição de 88 previu expressamente que o Estado, seja por leis, seja por políticas públicas, deve adotar medidas contra a discriminação. O que são cotas? Cotas são uma das possíveis ações afirmativas. E o que são ações afirmativas? Ações afirmativas são medidas que têm consciência de que certos grupos são discriminados na sociedade. E diante dessa situação de discriminação, objetivam combatê-la. E para combatê-la tomam medidas positivas, medidas concretas. Por isso o nome é ação afirmativa. E as ações afirmativas no Brasil estão previstas na Constituição, estão previstas nas leis. Por exemplo, leis eleitorais querendo fomentar a participação das mulheres no processo eleitoral. A gente sabe que a representação das mulheres é muito pequena no parlamento. Hoje estão previstas há mais de 10 anos no ensino superior, especialmente no ensino superior público, onde, historicamente, nos cursos superiores mais disputados, a presença de cidadãos negros e negras e a presença de cidadãos vindos de cursos de ensino público, ensino médio, ensino fundamental, era muito pequena, inexpressiva. Para vocês terem uma ideia, um estudo da Unesco mostrou que antes da adoção de políticas de reservas de vagas nas universidades federais brasileiras, nos cursos disputados, como o caso de engenharia, medicina, direito, assim por diante, nós tínhamos menos negros e negras do que tinha a África do Sul nos tempos de apartheid nas universidades dos brancos. Ou seja, são dados da Unesco que mostram assim o escândalo que era a nossa segregação racial em termos de educação superior e a necessidade, portanto, de romper com esse ciclo. Pois é, justamente aí que morou uma polêmica, justamente no Brasil, quando teve, enfim, vários debates em relação a cotas, reserva de vagas em universidades, para negros e indígenas, e, enfim, estudantes vindos do ensino público. Mas a pergunta que fica existe um estigma da sociedade em relação às cotas, ou a própria política afirmativa de repente não alcançaria uma reparação, por exemplo, de injustiça que acaba acontecendo com parte da sociedade, que seriam essas minorias, né, contempladas com essa reserva? Quando se debate no mundo afora e no Brasil também, por que ações afirmativas, por que tomar medidas como essas de reservas de vagas, vários argumentos se colocam. O principal argumento é acabar com uma injustiça. Qual a injustiça? A injustiça da segregação, a injustiça da exclusão dessas parcelas da população do acesso a bens públicos, como por exemplo o ensino público, no caso o ensino público superior. Outro argumento que se coloca é a reparação de injustiças. Se nós vemos também por a reparação de danos causados ao longo da história a certos grupos. Por exemplo, no Brasil, com tantas centenas de anos de escravidão, evidentemente os grupos da população negra sempre trazem uma desvantagem estrutural em relação aos outros grupos. Pelo simples fato de que por gerações e gerações e gerações, seus antepassados não tiveram sequer a chance de acesso a bens públicos, como a educação, como outros segmentos da população tiveram. Então, outro argumento, além de reparar a injustiça da exclusão, é também reparar os prejuízos que historicamente certos grupos tiveram. Outro argumento muito importante que no debate mundial se coloca, está na Constituição do Brasil também, cotas, ações afirmativas, são importantes para promover a diversidade. Países que têm uma diversidade rica em todos os termos, raciais, por exemplo, como o Brasil, não podem, seja por questão de justiça, seja até por questão de um melhor desenvolvimento, abrir mão da riqueza de sua diversidade. Medidas de ações afirmativas fazem real, no ensino público superior, por exemplo, a presença da diversidade na sociedade brasileira que antes não aparecia.